Olá! Hoje vamos direto ao ponto, ao coração de uma das ideias mais poderosas e, sem exagero, transformadoras da ciência. A ideia contida neste livro aqui, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Nosso objetivo é desvendar o argumento central que simplesmente redefiniu nosso entendimento da vida na Terra, para sempre. Por séculos, uma pergunta ficou no ar, martelando na cabeça de naturalistas e filósofos. Por que existem tantas, mas tantas formas de vida diferentes? E como cada uma parece tão perfeitamente adaptada ao seu cantinho no mundo? Pois é, esse era o grande mistério que Darwin decidiu encarar. E para a gente entender o raciocínio dele, nosso roteiro é este aqui. A gente começa com um mistério e uma pista que está bem debaixo do nosso nariz. Depois, vamos ver a luta pela existência, o motor da natureza, as evidências de um passado em comum e, por fim, a ideia da grande árvore da vida. Olha que curioso. A jornada do Darwin não começa numa ilha distante, não. Começa num lugar bem mais comum, em fazendas com criadores de animais. Foi ali que ele percebeu que nós, humanos, já vínhamos moldando a vida há milênios. E essa foi a primeira grande pista dele. Darwin era um cara fascinado por pombos. Ele reparou que todas aquelas raças super diferentes, sabe, desde o pombo-correio até aquele pombo-pavão todo exibido, todas elas vinham de uma única espécie selvagem. Mas como? A resposta estava literalmente nas mãos dos criadores. O processo, que ele batizou de seleção artificial, é até que bem simples. Primeiro, os criadores ficam de olho nas pequenas diferenças que aparecem naturalmente nos bichos. Depois, eles escolhem os indivíduos que têm as características que eles querem. E, por fim, cruzam esses escolhidos para fazer com que essas características fiquem mais fortes nas próximas gerações. Simples, né? Mas extremamente poderoso. E é aqui que vem o estalo, o grande salto de Darwin. Ele pensou, ok, se a mão humana consegue criar essa diversidade toda em tão pouco tempo, será que não poderia existir um processo parecido na natureza? Um processo que agisse ao longo de milhões de anos, mas sem ninguém escolhendo de propósito? Para responder essa pergunta, Darwin se baseou em 3 fatos bem diretos sobre o mundo natural. O primeiro deles é essa pressão constante e inevitável que toda forma de vida sofre. Sabe, a inspiração para isso veio de um economista, o Thomas Malthus. Foi aí que a ficha caiu para o Darwin. As populações, todas elas, tendem a crescer num ritmo exponencial. Ou seja, nasce muito, mas muito mais ser vivo do que o ambiente consegue sustentar. E qual o resultado disso? Bom, é uma competição, uma luta feroz por recursos, por parceiros e, no fim das contas, por um espacinho para sobreviver. Para mostrar o poder disso, Darwin fez um cálculo impressionante. Ele pegou o elefante, que é um dos animais que se reproduz mais devagar. Mesmo assim, um único casal poderia gerar 19 milhões de descendentes em 750 anos se todo mundo sobrevivesse. A gente sabe que o mundo não está lotado de elefantes, então a conclusão é óbvia. A esmagadora maioria não sobrevive. O segundo ingrediente fundamental é a variação. É só olhar em volta. Em qualquer grupo de seres vivos, seja de pombos, de árvores ou de pessoas, sempre existem pequenas diferenças. Um é um pouco mais alto, o outro um pouco mais rápido, um tem uma cor ligeiramente diferente. A natureza é cheia dessa diversidade individual. E aí vem a peça final do quebra-cabeça, a hereditariedade. Essas pequenas variações não surgem do nada a cada geração, não. Elas são passadas de pais para filhos. Aquele velho ditado, né? O semelhante tende a gerar o semelhante. Pronto, com essas 3 peças em mãos, a luta pela vida, a variação e a hereditariedade, Darwin finalmente tinha tudo o que precisava para montar o seu grande mecanismo, o motor que move a mudança no mundo natural. Então, a lógica é a seguinte: nessa luta constante pela existência, qualquer variação, por menorzinha que seja, que dê a um indivíduo uma mínima vantagem, seja para fugir de um predador, achar mais comida ou atrair um parceiro, essa vantagem aumenta a chance dele sobreviver e deixar descendentes. E claro, esses descendentes vão herdar essa característica vantajosa. E com o passar das eras, essas pequenas vantagens vão se acumulando, se somando. Vamos colocar as duas lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a seleção artificial. Quem manda ali? O desejo humano. É um processo rápido e o que ela cria? Raças domésticas. Do outro lado, a seleção natural. O que guia esse processo? A pura e simples sobrevivência. E é um processo, nossa, incrivelmente lento. A gente está falando de eras geológicas. E o resultado final não são só raças diferentes, são espécies inteiramente novas. A imagem que Darwin tinha na cabeça para esse processo todo está aqui, neste diagrama, o único que ele publicou no livro.
Repara só, as linhagens vão se ramificando a partir de ancestrais comuns lá na base. Com o tempo, algumas se diversificam, criando novas espécies nos galhos que sobem, enquanto outras que não conseguem competir simplesmente acabam, são extintas. Claro que uma teoria desse tamanho precisava de evidências muito fortes, e o Darwin foi atrás delas, mostrando como a sua ideia conectava um monte de fatos da biologia que antes pareciam totalmente aleatórios. Pensem na mão de uma pessoa, feita para agarrar, e na asa de um morcego, feita para voar. As funções vão completamente diferentes, certo? Mas se olharmos a estrutura dos ossos por dentro, o projeto básico é o mesmo. Para Darwin, a melhor explicação para isso não era uma coincidência maluca, e sim o fato de que ambos evoluíram de um ancestral comum que já tinha esse molde de ossos. E não para por aí. Ele apontou para os fósseis que mostravam formas de transição, como o famoso Archaeopteryx, que era meio réptil, meio ave. Mostrou também as semelhanças incríveis entre embriões de espécies super diferentes nas suas fases iniciais. E falou dos órgãos rudimentares, como asas que não servem mais para voar em algumas aves, que são como ecos de um passado ancestral. É como o próprio Darwin disse. O que poderia ser mais curioso que isso? Essa unidade escondida debaixo de tanta diversidade. A teoria da descendência com modificação não só permitia essa ideia, como a explicava de um jeito super elegante. No final das contas, a teoria de Darwin não era só sobre como novas espécies aparecem. Era sobre uma mudança radical na nossa forma de enxergar a vida como um todo e, claro, o nosso lugar nela. A grande sacada é esta: toda a vida na Terra está conectada. Não somos uma coleção de criações separadas e independentes. Somos todos galhos de uma única e gigantesca árvore genealógica, compartilhando uma história que começou bilhões de anos atrás. E para Darwin, essa visão não tirava a magia da natureza. Pelo contrário, a tornava infinitamente mais interessante. Cada bicho, cada planta se torna um arquivo vivo, um testemunho de uma jornada inacreditável de sobrevivência e adaptação. E isso nos deixa com a pergunta para a gente refletir. Se somos apenas um galho entre milhões de outros nessa vasta árvore da vida, qual é, então, o nosso verdadeiro lugar na tapeçaria da natureza?